Olá, meu nome é Rubens Melo, eu atuo com arte e cultura desde os anos 80. Sou cantor, compositor, ator, diretor cinematográfico e também faço efeitos especiais de maquiagem. É uma trajetória longa, não sou formado em cinema, eu estudei comunicação social, meu aprendizado foi empírico, ao lado do José de Camarins e outros amigos que fazem cinema também. Sempre gostei de ler muitas histórias em quadrinhos, graphic novels, e desde pequeno, desde criança, eu sou muito ligado em filmes. Eu passei a minha infância e adolescência toda em frente à televisão. E aos 5 anos eu tive meu primeiro contato com um filme de horror, que foi o Fantasma da Ópera, de 1925, com Lon Chaney. E aquilo me deixou bastante encantado, e na sequência eu assisti o King Kong. E acho que isso bastou para que eu mergulhasse de cabeça nesse universo fantástico que é o cinema de horror, do segmento fantástico, né? Cinema fantástico, ele abrange o horror, a ficção científica, a fantasia, e é um dos meus gêneros prediletos. E é isso, a gente está sempre aprendendo com a vida. Agora, você mandou um elemento aí que eu vou ter que perguntar, assim, mas você falou de graphic novel. Falando o geral, né, de como toda criança meio que aprende a ler com Turma da Mônica e tal, e é a nossa, acho que é o mais natural que acontece aqui no nosso país, assim. Como que rolou essa transição de você, sei lá, aí de Turma da Mônica, se é que você começou com Turma da Mônica, mas, tipo, como começou também essa tua história com quadrinho e tal? É parecida de alguma forma com o cinema? Tem alguma ligação com o cinema? Olha, quando criança, eu li, claro, Turma da Mônica, mas os meus preferidos eram o Tio Patinhas, principalmente os que envolviam a Maga Patológica e a Madame Mim, aquelas duas bruxas. Eu me divertia muito com elas. Acho que aí já estava o link lá do horror dentro de mim. E gostava também do Mancha Negra. Geralmente eu gostava dos vilões. Gostava também do Morcego Vermelho, né, que era do pato lá, que não era o Donald. Quando eu trabalhava, eu gostava muito de ficar em bancas de jornais, tal, no horário de almoço, que eu gostava de ver o que tinha de novo, de legal, né? E ali comprei várias graphic novels do Batman, Sandman, foram várias histórias que eu curti. Você, e com 5 anos, né, você, sei lá, você sempre teve uma curiosidade mais proibido, talvez, algo assim, porque uma criança de 5 anos ter um contato já nessa idade com o Fantasma da Ópera, ainda mais a versão de Lon Chaney, que eu acho um meio forte, assim, não é para qualquer um, né, mano? Os meus pais estavam assistindo, eu estava dormindo. Eu acordei, aí fiquei ali no pé da escada, porque se eu descesse, meu pai ia me mandar voltar para o quarto, né? E ali eu fiquei assistindo o filme, fiquei hipnotizado, fiquei com medo, claro, fiquei assustado, mas também fiquei maravilhado com aquelas cenas oníricas, aquelas bailarinas todas de branco, naquele fundo preto, aquele contraste. E como era uma coisa que tinha muito da pegada expressionista, então elas tinham os movimentos que eram balés, não eram movimentos formais como a gente vê na vida real. Então é um filme muito onírico, muito mágico, e aquilo lá me deixou muito encantado. Era como, eu posso dizer que eu vejo uma poesia nas trevas, se é que eu posso dizer algo assim. O cinema de horror, ele traz pra gente uma espécie de uma catarse, não é? Em que a gente busca, através dessa sensação, uma libertação psíquica para a gente superar algum trauma, algum medo, opressão, que é o que a gente faz quando a gente vai num parque de diversões, como, por exemplo,
pega uma montanha-russa, aí você vai, passa aquela adrenalina toda. Quando você sai leve que nem uma pluma, com aquela energia, aquela sensação boa. Porque o cinema, uma das funções que ele tem é trazer emoção, seja alegria, seja tristeza, ou seja pavor, né? O cinema precisa trazer emoção para quem está assistindo. Quando a gente se propõe a trazer alguma mensagem em algum filme, nem todos vão captar aquilo que você quis passar, e outros vão captar coisas que você passou e que você nem sequer percebeu que estava incluído dentro do seu projeto. Porque isso vai muito das experiências individuais de cada um, da sua formação, da educação que teve em casa, de como ele é alimentado, né? Porque a gente, quando vem ao mundo, a gente é uma tábua rasa, não tem nada de informação. E essas informações que vamos construindo, a gente começa pela família, pela escola, pelas amizades, por aquilo que nos envolve. Então, assim, claramente, muitas pessoas vão se identificar com a mensagem, até porque muitas podem ter passado pelo mesmo processo de que o personagem está ali na tela, que pode te trazer memórias afetivas, não é? Como tristeza, saudade, da mesma forma que outras pessoas vão ver outras coisas que o diretor nem intencionalmente colocou. Então, a experiência ela é muito ampla, é muito aberta e muito individual. Interessante. Quando que caiu a ficha para você e falou, nossa, eu acho que eu consigo fazer uma parada meio assim, sabe? Que rolou nessa época, assim? Quando eu era jovem, eu tinha lá uns 15 anos, o meu pai fez para mim uma caixa que eu chamava de lanterna mágica. Era uma caixa de madeira. No fundo, ele tirou a madeira, ele colocou um vidro, colocou 2 alavancas do lado e 3 lâmpadas dentro da caixa, uma branca, uma amarela e uma azul. Eu pegava folhas de sulfite, dobrava no meio, cortava e colava como se fosse um rolo. E eu fazia desenhos como se fosse uma história em quadrinhos. Só que ao invés da gente colocar balões com texto, com diálogo, eu chamava as minhas vizinhas e a gente gravava os diálogos como se fosse uma dublagem. Então, conforme os quadros subiam, os diálogos acompanhavam. Era como se fosse uma história em quadrinhos falada. E era legal porque eu geralmente fazia histórias de terror e, como a gente gravava, a gente colocava isso numa fita cassete ligada numa caixa amplificadora. E em momentos de que eu queria assustar o pessoal, eu aumentava o volume da caixa quando vinha o impacto e a galera captava nas cadeiras. Eu rachava o bico, né? Porque como é que você conseguia assustar alguém com aqueles desenhos, né, de um moleque e tal. Depois eu ganhei do meu pai uma mini VHS e comecei a fazer filmes com os meus sobrinhos. Criava história, filmava, editava com 2 videocassetes. Na época não tinha ilha de edição, né? E comecei a brincar mesmo. Fazia as minhas histórias e tal. E eu fui avançando nessas brincadeiras. Então, em 2010... Não, foi 2009 por aí, 2009. Eu mostrei um filme para a Liz Marins, que é a filha do Mojica, que eu considero uma irmã, e esse filme que é um média-metragem que se chama Lâmina Vampiro, que inclusive o Mojica faz ele faz a abertura do filme. Uma questão se há no mundo uma história confirmada, a dos Ele foi uma espécie de laboratório para mim, porque eu tinha acabado de fazer um curso de edição de vídeo e estava também trabalhando no Castelo dos Horrores do Play Center. E ali eu também aprendi a fazer maquiagem. Então, o que eu pensei? Bom, agora eu vou fazer um filme mais complexo para que eu possa editar, usar o que eu aprendi de maquiagem. Enfim, tudo aquilo que eu tinha aprendido a fazer, eu resolvi me pôr em prática. E numa noite estava eu lá no estúdio da Liz, com os amigos, a gente estava tomando um vinho, brincando, vendo filmes, e aí eu mostrei para a galera esse filme. E a Liz depois veio conversar comigo e falou, olha, cara, suas histórias são legais, você sabe contar a história, mas acho que você devia levar mais a sério. Aí ela me falou aquilo, aí eu pensei, falei, legal, né? E aí eu produzi, então, na sequência, em 2010, a história de Lia, que foi
Então, meu primeiro curta-metragem feito de forma profissional. Um abismo chama outro abismo. Isso aí que eu tava navegando. Eu sempre quis navegar. E esse filme, logo de estreia, já me deu 4 prêmios, que foram 2 de direção, um de fotografia e um de edição. E foi graças a ela que eu tive esse salto nas minhas produções. E qual premiação foi? Sim. Ó, na história de Lia, eu ganhei 2 prêmios de direção. Um foi no Cine Fantasy e outro no Espantomania. Fotografia e edição foram no Cine Clube Jacaraí, no Corvo de Gesso. Aí, na sequência, acho que foi em 2012, eu produzi o Verbibus e eu ganhei o prêmio de melhor direção também. Na sequência foi o Carniçal, que a gente ganhou de efeitos especiais, maquiagem. O Cinco Cálices foi o meu penúltimo curta, ele que foi em 2015. Não tive muita oportunidade de enviar para festivais porque eu tive perdas familiares, aí entrei no processo de deprê. Continua. Rejuvenescemos a cada batida do coração, de 60 a 80 por minuto. Multiplicado por meses e anos, compreendemos que morremos de tanto rejuvenescer internamente. Do qual acabou resultando depois um curta-metragem chamado Marta Morta, que é um filme também que eu não enviei para festivais, que na verdade foi uma forma de eu expurgar aqueles sentimentos ruins que a depressão traz para a gente. Então... A gente sabe brevemente assim da tua história com o Mojica, né, de como tudo aconteceu, mas você pode falar tipo, um pouco mais sobre... Então, o Mojica, ele morava próximo da minha avó, e todas as vezes que a minha mãe ia visitá-la, eu ia no colo, eu era criança, tinha o quê? Uns 3 para 4 anos, se eu não estou enganado. E então, toda vez que a minha mãe ia visitar a mãe dela, que é a minha avó, a gente geralmente se encontrava com o Mojica. Era onde ele tinha a escola e que ele fazia aqueles testes macabros, que chamavam os atores para fazer aqueles testes com aranhas e tal, né? Que era uma forma dele chamar atenção também para a mídia e falar, eu estou aqui, porque um dos lemas do Mojica era quem não aparece, desaparece. Então ele fazia de tudo para estar sempre no jornal. E esses testes foram uma grande sacada dele. Em 98, eu trabalhava num banco lá no centro, na Bela Vista. Aí eu falei, bom, vou pegar o endereço, vou lá para falar o quanto que eu gosto dele, né, que eu sou fã. E aí ele acabou me convencendo, não, se inscreve, que não sei o quê, sexta-feira já vamos fazer jornal, que não sei o quê. Aí fui, aí acabei de sair fazendo fotos também, sair no jornal. E as etapas começaram a seguirem, né? O concurso durou 9 meses. E ele até brinca com isso, dizendo que foi um parto. Nasceu o novo Zé do Caixão. Aí chegou ao final, eu já fazia teatro, né? Eu já estudava no Senac, e eu tive também a sacada de falar, pô, então eu vou me inscrever também na escolinha dele, né? Porque pelo menos fico mais próximo e consigo absorver um pouco mais dele, né? Chegamos à final, foi num programa do SBT, o programa do Ratinho,
E lá foi a escolha do ator que venceria, que acabou sendo eu. Então a gente começou a fazer várias performances de Halloween, em Sescs. E só que eu estava um pouco incomodado, porque por contrato eu tinha que deixar minhas unhas crescerem, usar a barba e roupa preta. Tipo, como ele fazia, né? E aí eu comecei a ficar um pouco incomodado, porque realmente as unhas começaram a atrapalhar bastante o meu dia a dia, né? Aí, então, as coisas foram andando, a gente fazendo as performances. Eu comecei a perceber que não ia dar muito certo. Por quê? O Mojica, ele era uma lenda viva. Ele é se ele andasse pela rua, você não ia falar, olha lá o diretor de cinema, José Mojica Marins. Você ia falar, olha o Zé do Caixão. Então ele absorveu o personagem para a vida dele. E eu falar que agora eu era um novo Zé do Caixão, aquilo não me convencia. Eu não posso ser um novo Zé do Caixão. Eu posso ser um ator que vai interpretar o personagem, mas eu levantar a bandeira de que eu sou o novo Zé do Caixão, eu achei que aquilo era meio usurpador também, sabe? Todas as vezes que a gente ia fazer algumas performances, o pessoal vinha como uma procissão, colocava o caixão lá no palco, eu estava lá dentro, aí eu fazia aquelas coisas, o caixão começava a tremer lá no palco, que eu ficava balançando ali dentro, e eu dava uma porrada que até o caixão voava, eu nem sabia onde é que podia cair aquilo, mas eu sei que ficava fantástico, cara, o pessoal adorava aquilo. E eu ficava com as mãos para fora com as unhas e tal, né? O pessoal, aquele frisson. Mas na hora que eu saía, não era o Mojica, os caras, aí ficava aquele silêncio, né? Porque nem todo mundo tinha acesso à informação de que estava vindo um novo Zé. E aí fazíamos a sketch, aí as guardiãs da Terceira Força também começavam a estranhar que eu não era o Zé, que eu era uma outra pessoa. Aí a gente acabava criando um atrito ali no palco, até que o Zé do Caixão Mojica vinha e falava para mim não tocar nas guardiãs dele e tal, que não sei o quê. E a gente começava um duelo ali no palco e ele acabava vencendo. Olhe nos meus olhos. Pertence à Terceira Força. De pé, guardiães, que o castigo já veio. A sua essência está sendo queimada. E ele está na mão dos juízes da Terceira Força. Final de 90, começo de 2000. Eu acho que já é um pouquinho mais, porque eu já tinha falado para ele que não rolava ser o novo Zé do Caixão, né? Aí ele entendeu, tal, o que eu estava falando, aí ele achou que foi honesto da minha parte, e a partir de então a gente se tornou amigos, cara. 8 horas eu estava na casa dele, saí de lá às 11 da noite, ficar trocando ideias sobre filme, assistindo filmes juntos, fazendo projetos, eu escrevendo coisas para ele, participando de projetos com ele participando dos meus filmes também. Então, assim, foi bem mais bacana, cara, do que eu me senti forçado, por mais glorioso que tenha sido